Olá, queridos alunos, queridas alunas. Hoje nós vamos falar aqui do Maratona OAB. E nesse projeto que a gente chama de Hackeando a OAB, antes de iniciar a minha fala, o meu conteúdo, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre as vantagens que a gente tem do nosso projeto. Primeira coisa muito interessante que a gente aqui vai proporcionar para vocês é um grupo de mentoria pelo Telegram. Então, se você ainda não tem o Telegram, baixe o Telegram e trate de acompanhar o nosso programa de mentoria. Ali nós vamos dar um norte, nós vamos conseguir guiar vocês para os estudos. Isso é muito importante. O aluno ele fica perdido, né? Vocês já pararam para pensar que durante a faculdade vocês nunca fizeram 17, 20 provas no mesmo dia? E agora vocês precisam pensar uma disciplina, desligar aquele botão e pensar outra completamente diferente no mesmo dia. Gente, é pensar direito civil, é pensar direito penal, direito do trabalho num dia só. Então, se você não for orientado para estudar para esse tipo de prova, você vai ficar perdido. E a proposta também não é você fazer a faculdade de 5 anos em 30 ou em 60 dias, mas é puxar do que você fez na faculdade o que é importante para a sua prova. Então, se liga no Telegram, baixa o aplicativo, que lá você vai encontrar esse programa de mentoria. Outra coisa também legal é que nós vamos passar dicas diárias para vocês. Gente, se todo dia você for ouvindo, for lendo alguma coisinha ali, isso vai fazer a maior diferença? Você vai conseguir fixar melhor a matéria? Eu não tenho dúvida. Então, todo dia é a continuidade, é o ritmo, é o pique que vai fazer com que você fixe e no dia da prova você tenha sucesso. As aulas, elas podem ser assistidas online ou offline. Nós temos uma modalidade que você consegue baixar o vídeo para poder assistir offline. Então, dependendo do local, dependendo de como você está, é melhor assistir offline. Então, você vai ter essa possibilidade. E as aulas com legenda. Eu, particularmente, fiquei apaixonada por esse projeto, porque a gente está permitindo uma acessibilidade. O deficiente auditivo, ele lê a nossa legenda e ele pode acompanhar a nossa aula. Olha que coisa incrível. Não, professora, mas olha só, eu não sou deficiente auditivo, mas eu gosto da legenda porque eu não me perco. Você já também focou na legenda para não tirar a atenção daquele ponto? Gente, isso vai ser ótimo para o seu aprendizado. Também não teremos limites de visualizações. Você pode assistir essa aula quantas vezes você quiser. De novo, falando sobre o método Isabelle, né? Eu insisto que repetição é método de aprendizado. Eu falo tanto isso para vocês. Eu acho que milhares de vezes eu dou exemplo. Eu falo assim, gente, escreve, coloca no teto, passa por ali, lê, escuta aquela aula, 1, 2, 3. Daqui a pouco você está falando com o professor. Eu falo tanto isso. Olha que legal. O curso está proporcionando para você visualizar quantas vezes você quiser. Então, repita aquela aula que você teve dificuldade, aquilo que não é legal, que você acha chata, a matéria que você não gosta, porque assim você vai aprender. Repetição é método de aprendizagem. Outra coisa também é que você tem 90 dias de acesso. Então, com esse prazo, e lembrando que os nossos cronogramas são de 30 e 60 dias, você com toda certeza vai cumprir o cronograma. Nós estamos falando com vocês de algo que é real, possível. Dentro do seu programa, você consegue ali adaptar a sua vida, a sua realidade. Então, você obtém o sucesso podendo acessar por 90 dias as aulas. Com uma equipe especializada, uma equipe de excelência, né? Os nossos coordenadores, Cristiano Sobral, Cristiane Dupré, que estão no mercado da OAB há tantos anos, eles escolheram a dedo os professores. Professores que vêm aqui com uma proposta de ensinar para a prova da OAB, que vem para aprovar o aluno. A gente costuma dizer que a gente só está aqui porque o aluno daí, ele diz assim, eu passei estudando com a Gravatar, eu passei estudando com Cris Sobral. Então, quando vocês reconhecem esse nosso trabalho, nossa, fora de série. E nós nos reunimos, nós nos unimos aqui neste projeto Hackeando a OAB por vocês, pensando em vocês, pensando na aprovação, para que a OAB fique sendo tão somente uma prova, um papel que, ó,
vocês vão tirar de letra. Bom, falei do nosso projeto, falei para vocês aqui de todas as vantagens e agora eu quero falar com vocês da minha matéria, o direito do trabalho, o direito material do trabalho. E eu tenho alguns tópicos, né, que eu percebo que são bem cobrados, que repetidas vezes, quando cai em direito do trabalho, o aluno vai lá, opa, estudei isso com a Isabelle, mas às vezes isso cai em direito constitucional, às vezes cai em ética, e ele fica assim, uau, mas peraí, eu não estudei isso em constitucional, mas eu sei, como é que eu lembro? Porque há essa interdisciplinariedade. Então, escolhi aqui algumas coisas para que vocês possam, na hora de estudar, ficarem antenados. Porque, de repente, eu não estou matando uma matéria só, eu posso estar matando 2, 3 matérias com a nossa aula, com o nosso estudo aqui. O ponto que eu escolhi para iniciar foi o ponto da hora noturna. E aí vem um dado interessante que é assim, né? Poxa, professor, eu preciso decorar. Gente, vocês sabem qual é a origem da palavra decorar? Decor vem do francês, é o que se guarda no coração. Então, tudo aquilo que você guarda com muito amor, que está lá no seu coração, você não vai esquecer. Então, tem que decorar? Claro que sim. Você vai fazer uma prova de múltipla escolha, uma prova sem consulta, onde você precisa ter tudo na mente. Então, se tiver no coração, vai fluir e você vai fazer uma prova boa. Poxa, mas vamos facilitar esse decorar com alguns truquezinhos? Bom, quando eu falo em hora noturna, eu estou falando de um adicional. Adicional é aquilo que vem para compensar um mal. Então, se você está diante de uma situação ruim, o legislador criou o pagamento de um adicional, que vai minimizar aquele sofrimento, minimizar aquele mal. Raciocinem comigo, né? Nós temos 5 adicionais. Adicional de hora extra. Trabalhar além do horário é bom? Para ninguém. Quem trabalha depois do horário fica cansado, sai do convívio familiar, do convívio social, adoece. Então, quem trabalha muito ganha um adicional, que pela Constituição é de no mínimo 50%. Agora, raciocinando comigo, o advogado, que tem uma leizinha especial, a hora dele de trabalho, a quantidade de horas que ele trabalha é menor. Ele, como conhecedor da lei, na hora de preparar a lei dele, ele falou, opa, peraí, como é que vai ser a minha jornada de trabalho? 4 horas diárias e 20 semanais, a não ser que o sujeito advogado tenha contrato de exclusividade. Se ele for exclusivo, ele ele vai poder trabalhar 8 horas por dia e 40 na semana. Lembrem que sábado e domingo a gente tem plantão, mas é extra, né? Não é o seu horário ordinário de trabalho. Então, 8 horas por dia, 40 na semana. Se tiver exclusividade. Se não tiver exclusividade, 4 por dia, 20 na semana. Pessoal, se ele extrapolar essa hora de trabalho, ele vai ganhar um adicional de 100%. Pelo menos 100%. Então, primeira coisa que eu já trouxe aqui para vocês, né? A questão da hora extra, pela Constituição, um adicional de no mínimo 50%, e pelo que está na lei do advogado para ele, para essa categoria, e aí pode cair em ética, para vocês uma pergunta dessa, o adicional de 100%. Com uma jornada que foge o padrão, uma jornada menor, que é de 4 horas por dia, 20 na semana. Se tiver contrato de exclusividade, cláusula de exclusividade, nós vamos ter um pouquinho mais, um horário de 8 por dia, 40 na semana. Bom, hora extra. Trabalhar além, ganha o adicional, remunera o mal. Vamos pensar em insalubridade. Você trabalhar com agente nocivo à sua saúde pode lhe fazer muito mal, médio mal ou pouco mal. Dependendo do agente e da nocividade, eu tenho grau dessa nocividade. Grau mínimo, médio ou máximo. E qual o valor, o percentual do adicional? No mínimo, 10%. No médio, 20%. Se o médio é 20%, o máximo tem que ser o dobro da média, 40%.
30%. Então, temos adicionais de 10, 20, 40%. Em regra, a base de cálculo da insalubridade é o salário mínimo. Foi? Então, ó, insalubridade, salário mínimo. 10, 20 ou 40%. Professora, se tiver uma lei específica, uma regra especial, uma norma coletiva, prevalece o que é melhor. Então, não vai ser o salário mínimo, pode ser o salário base, pode ser o salário da categoria. Enfim, regra geral sobre o salário mínimo. Trabalhar com algo como, por exemplo, um ruído ensurdecedor na pista do aeroporto, que é aquele turbina do avião, né, te deixa surdo, pode lhe dar um grau máximo de insalubridade, ou um grau médio ou um grau mínimo. Lembrando, se faz mal à sua saúde, você deverá utilizar o EPI, equipamento de proteção individual, para o indivíduo. E aí, este indivíduo, com o uso do equipamento, que é obrigatório ele utilizar, se ele não utilizar, ele é mandado embora por justa causa, o patrão tem que fiscalizar o uso. Quando ele usa o equipamento, ele pode minimizar aquele risco dele ficar doente e aquele adicional pode diminuir. Ao invés de ser em grau máximo, pode ser em grau médio, até em grau mínimo, ou até eliminar, acabar a insalubridade. Outro adicional, periculosidade. Correr um risco de morte. Trabalhar com inflamáveis, explosivos, eletricidade, o motoboy. Caramba, professor, isso é risco de morrer. Aliás, a gente tem o péssimo hábito de dizer risco de vida. Não, gente, é risco de morte. É o risco de morrer, 30% de adicional. Então, olha só. Na insalubridade era 10, 20, 40. Na periculosidade, qual foi o número que eu pulei ali? 30. Opa, 30%. Gente, risco de morrer é sério pra chuchu. Porque quando você fica doente, você ainda trabalha. Agora, morreu, pelo menos nesse plano aqui, você não vai trabalhar. Pode trabalhar em outro lá em cima, mas aqui não. Então, o risco de morte tem que ser compensado de uma forma melhor do que o risco de algo nocivo à sua saúde, de ficar doente. Então, a base de cálculo da periculosidade é o salário base do trabalhador. Caramba, professor, então já estudamos o adicional de hora extra, o adicional de insalubridade e o adicional de periculosidade. Quarto adicional, transferência. Se você for transferido, presta atenção, a mando do patrão, pelo amor de Deus, se você pediu, não é mal nenhum, você quer. Agora, o patrão te mandou. E se ele te transferiu definitivamente, ó, tá ótimo. Você se muda com mala e cuia, periquito, papagaio, filho, transfere todo mundo de escola, vai comprar um carro lá, uma outra casa, tudo bem, não tem problema. Agora, transferência provisória. O sujeito que fica dormindo em quarto de hotel. O sujeito que tem que ficar se deslocando de ônibus para lá e para cá, de metrô, enfim. Ele não consegue ter um carro aqui porque ele está morando lá. A transferência provisória, ela é ruim. Definitiva é boa. Provisória é ruim. Quanto tempo, professora, dura uma transferência provisória? O problema de prova vai dizer assim, ele foi transferido do Rio de Janeiro para São Paulo e depois retornou para o Rio de Janeiro. Então, foi provisório. Não importa se ele ficou 1 mês, 2 meses, 2 anos. Provisório é ele volta para a origem. Ele vai e volta, por isso foi provisório. Não era para ele ficar lá, se mudar e acabou. Não, ele vai e volta. Na transferência provisória, o empregado receberá um adicional de 25% do valor do salário da origem dele. 25% do valor do salário da origem. Adicional de transferência. Só lembra comigo, transferência provisória é que dá direito a esse adicional. Bom, e o último adicional, o quinto, é o noturno. Ai, professor, eu adoro trabalhar à noite, maior silêncio, tudo de bom. Eu prefiro.
Eu me lembro de um professor que me dizia assim, eu sou notívago. Fui até no dicionário procurar o que era aquilo lá. É quem troca a noite pelo dia. Gente, uma olheira, tipo guaxinim ou panda, estava concorrendo ali, super esquálido, sem cor, magrelo. Por quê? Porque o nosso relógio biológico não foi preparado para isso. Ele está programado para abrir os olhinhos durante o dia e fechar os olhinhos à noite. Então, essa inversão gera um prejuízo para a sua saúde. A hora noturna tem que ser paga com o adicional. À noite é para você estar dormindo, não é para você estar trabalhando. Professor, agora vamos lá. Quando é que é à noite? Porque se eu entro em sala às 7 horas da noite, eu dou boa noite, mas ninguém está recebendo ainda adicional noturno. E aí, eu vou fazer aqui uma dica para vocês. Eu vou passar aqui para o meu tablet e vou numa tela branca colocar para vocês essas dicas. Da hora noturna do urbano e do rural. E depois ainda vou fazer a do advogado. Então, se liga aqui, presta atenção comigo. Hora noturna do urbano. Você vai pensar no seguinte, gente. O trabalhador urbano, ele está na CLT. Ó, urbano. Associação. Pense na sua mãe. Mãe, gente, só muda o nome. É absolutamente igual. Todas falam as mesmas coisas. Ela vai dizer assim para você: não ligue para ninguém depois das 10. Então, o horário noturno do urbano é das 22 às 5. Só para que ninguém se perca, aqui em cima, deixa eu botar para vocês o que é isso. É o horário noturno. Então, de 22 às 5 é noite. Ai, professora, então 7 horas da noite você deu boa noite e não está ganhando adicional noturno? Não, não, não. O adicional noturno eu só ganho se eu trabalhar depois das 10 até 5 da manhã. Lembrando o seguinte, a hora noturna é reduzida. Ela é de 52 minutos e 30 segundos. Essa hora reduzida, por força da nossa CLT, é uma hora que se completa mais rápido. Tempo de aula. Professor, eu tenho aula na faculdade não de 1 hora, mas de 55 minutos. É isso, gente. A hora noturna, ao invés de ser de 60 minutos, ela se completa mais rápido no relógio. Ela se completa com 52 minutos e 30 segundos. E o adicional? 20% sobre o valor da hora diurna. Uau, professora! Então, se trabalhar neste horário, vou receber adicional noturno? Perfeito. De 20% calculado sobre a hora diurna. Exatamente isso. Urbano, todo mundo guardou? Que horas a sua mãe fala que não pode ligar para ninguém? Depois das 10. Isso é uma convenção. Isso foi estabelecido numa regra de urbanidade, de bom convívio. Professora, não durmo 10 horas da noite. 10 horas da noite estou saindo da faculdade. Professora, eu ligo para as pessoas. Gente, nós temos esta educação. E a nossa CLT, lá de 1943, pensou nisso. Vamos respeitar o horário de dormir. E aí eu vou passar para o rural. Tem diferença se o rural trabalha na pecuária ou na agricultura. Se trabalhar na pecuária, o horário vai ser das 20 às 4. Na agricultura, 21 às 5. Aqui eu tenho uma hora de 60 minutos e um percentual melhorado de 25%. Eu, quando aprendi o horário noturno do rural, eu aprendi assim, olha, gente, pecuária, bichinho, agricultura, plantinha. A vaca, bem gorda, acorda, pisa na planta, então quem acorda mais cedo? Ah, a vaca. E depois ela chama a plantinha. Então, o horário mais cedo é da pecuária, mais tarde é da agricultura. Eu achei isso interessante, mas assim, não processava muito como é que a planta acordava. Ah, mas o boi vai pisar na planta e tal. E aí eu lembrei do seguinte ditado. Gosto muito desses ditos populares e dessa associação. Quem acorda cedo, acorda com as galinhas. Por que a galinha acorda cedo? Porque o galo canta. Galo cantou, as
4 da manhã. Ô, gente, então, qual o horário da pecuária? Das 20 às 4. Porque se ele acorda às 4 da manhã, ele tem que dormir mais cedo. Então, o horário que a gente não pode estar trabalhando é de 20 às 4. E a agricultura? É só colocar umzinho para frente, né? 21 às 5. Observa no que está desenhado na lousa. De 22 às 5, você encontra 7 horas de relógio de 60 minutos. Mas se você considerar essa hora reduzida de 52 minutos e 30 segundos, você já vai encontrar aqui 8 horas de trabalho. Então, a hora reduzida, ela te dá essas horas mais rápidas, completas mais rápidas. E aí, agora, desenhei isso para você. Dica, na sua prova desenha. Coloca lá, porque você tem A, B, C e D de opção. Pode embolar na cabeça. Então, desenha para depois você consultar. Aí, eu vou pegar e vou fazer o advogado. Ih, professora, como é que funciona o advogado? Ele olhou tudo que estava aqui nessa tela e pensou assim, deixa eu pegar 20 horas. Deixa eu ir até as 5. E deixa eu pegar os 25, que é o melhor de tudo. Na lei do advogado, não há hora reduzida. Ele apenas fala que o horário noturno do advogado é das 20 às 5 e que este percentual é maior, é de 25%. Há quem diga assim, ih, professora, olha a mesma lógica lá de cima do urbano. O advogado é um urbano, será que a hora dele não é reduzida? Deixa eu dizer para vocês uma coisa, isto é controvertido. Há quem entenda que eu pego SLT, há quem entenda que não. Se não falou, não cai em exceção. 60 minutos, hora redonda. Dica para vocês, se tem controvérsia, não vai estar em múltipla escolha. Então, foca no horário e foca no percentual. Este foi o 5º adicional que eu estudei com vocês, que é o horário noturno. Então, quem trabalha à noite ganha adicional. Quem entra no trabalho 10 e sai 4 da manhã, professora, mas não trabalhou o horário todo. Não importa. E se eu entrar 8 da noite? Uma parte diurna, outra parte noturna. Então, foca bem neste desenho. E aí era o que eu falava para vocês. Vejam só, eu acho que o melhor jeito da gente guardar, decorar aquela coisa que vem para o coração e a gente não esquece mais é pegar uma cartolina, é pegar um papel pardo, colocar no teto, coloca um durex fraquinho para não arrancar a tinta do seu teto e toda vez que você for deitar, você vai ler. Gente, é repetição. De tanto que você lê aquilo ali, pum, memorizei, não esqueço mais. Então, se liga nessa dica. Adicional, remunera um mal. Cessou o mal, acabou o adicional. Professora, para tudo. Quer dizer que se eu estiver trabalhando à noite e eles resolverem me colocar para o dia, eu perco o adicional? Isso não é redução salarial? Não. Isto é autorizado. Nós temos súmula que diz assim, pode. Você tirou o mal, tirou o adicional. Então, acabou o mal, acabou o adicional. Tranquilo? Bom, outra dica que eu queria muito que vocês lembrassem era do salário in natura. Eu, Isabelle, recebo em dinheiro, em pecúnia. O meu patrão, o meu empregador, ele me paga em dinheiro. Quando eu falo em dinheiro, gente, pode ser depósito em conta corrente, não tem problema nenhum. O que eu estou falando é que eu recebo em dinheiro. Mas existem patrões que, além de dinheiro, pagam em utilidades. É raro acontecer, raro. Eu me lembro de um exemplo de um aluno que foi montar uma fábrica de biquínis. Pegou umas costureiras que moravam na vila, que ele também morava, vizinhas, e pediu para que elas costurassem para eles. E ele não tinha dinheiro para pagar todo mundo. Ele falou assim, vou pagar uma parte em mercadoria. O que vocês vão fazer com essa mercadoria? O que vocês quiserem bem entenderem. Vocês podem dar de presente, usar como pano de chão, podem vender o que vocês quiserem, é para vocês, pelo trabalho que vocês executaram. Preste atenção, pelo trabalho que vocês executaram. Poxa, professora, então, peraí.
Essa canetinha aqui que você está utilizando aí no seu tablet, isso aqui é parte do seu salário? Porque isso aqui é uma coisa. Não. A diferença está no para e no pelo. Tudo que o patrão me concede para o meu trabalho não tem natureza salarial. Tudo que ele me concede em troca da minha força de trabalho, pelo meu trabalho, tem natureza salarial. É o chamado salário in natura. Então, vamos lá. Debate pronto. A professora Isabelle tem água, café, alimentação. Espera aí, é para o trabalho? É para o trabalho. É para ela não ficar com a garganta seca, poder falar. Então, veja bem, se é para o trabalho, não tem natureza salarial. Se a lei dissesse que isso aqui teria, né, tivesse natureza salarial, gente, o patrão nunca quer me dar um copo de água. Porque ele ia pensar assim, nessa água tem que ter tributação, vai ter o tal do imposto de renda, tem a previdência. Ele ia pensar no FGTS, que é um plus, eu deposito também sobre esse valor FGTS. Isso ia ficar caro para chuchu. Então, para motivar o patrão a dar, educação, saúde e tudo aquilo que é para a execução do nosso trabalho não tem natureza salarial. Professora, vou misturar tudo. Eu quero imaginar o sujeito que recebe um carro e ele usa para trabalhar e voltar para casa, mas também pode usar no final de semana, pode usar de noite. Gente, para o trabalho misturado com pelo, prevalece o para. Então, é esse o seu raciocínio na prova. Foca comigo. Olha a utilidade. Ela é para trabalhar, ela é material de trabalho, é para o bom desenvolvimento do trabalho, não tem natureza salarial. Sabe quadro? Às vezes eu estou em sala de aula, tem aquela lousa linda de giz, com quadradinhos, que você sai todo cheio de poeira, e por vezes tem uma maravilhosa que é de pilô. Aquilo lá não tem natureza salarial. Professora, estou até pensando aqui, eles agora estão mudando, quase não tem mais a de giz, tem muito mais a de pilô, e é mais cara. Pois é, mas por que ele está me proporcionando isso? Para a qualidade da minha aula, para a qualidade do meu trabalho? Porque não tem natureza salarial. Porque se tiver natureza salarial, fica caro para o patrão. Então, repetindo, focando comigo, para e pelo. Quando você tem uma coisa para o trabalho, não tem natureza salarial. Quando você ganha uma coisa pelo trabalho, é uma troca, tem natureza salarial. Então, salário in natura é a coisa que você ganha pelo trabalho que você realiza. Outro dado importante. Professor, eu posso ganhar tudo em coisas? Não! Pelo menos 30% tem que ser garantido em dinheiro. Uau! Por quê? Porque eu não vivo mais no escambo, que é a troca de mercadorias. Então, se eu quiser comprar um chocolate na esquina, eu tenho que ter dinheiro, moeda corrente do país em que eu estou trabalhando. Vamos fazer aqui comigo uma lógica matemática simples, mas é o que cai em prova? Se eu tenho que garantir 30% em dinheiro, significa dizer que quanto é que eu posso receber no máximo em coisas, em utilidades? 70%. Então, muita atenção. Salário in natura, pelo trabalho, 70%. Dinheiro, 30% no mínimo. Posso receber tudo em dinheiro? Não há óbice nenhum. Ainda sobre esse tema, salário, remuneração, isso que cai tanto na nossa prova, né? Quando o patrão efetua o pagamento em dinheiro, ele precisa discriminar aquilo que ele está pagando. Ele tem que dar para o empregado aquele chamado contra-cheque ou olerite. Dependendo do local em que você está, a gente fala olerite, né? Ou então contra-cheque. Por que ele tem que fornecer ao empregado um contra-cheque? Porque é proibido, vedado. Vedação é proibição. O salário complessivo, o salário englobado. É assim,
Toma aqui, Isabelle, R$ 3.000. Eu vou olhar o dinheiro e vou ficar pensando assim, será que ele me pagou corretamente as minhas horas extras? Será que ele fez os descontos certos? Será que ele colocou ali o meu repouso semanal remunerado? Está embutido no meu salário? Será que ele me descontou o dia que eu faltei ou não? Como é que eu vou saber? Por isso eu preciso do contra-cheque. Salário complessivo ou englobado é aquele que você, entrega sem discriminar. Isso é proibido. A gente tem que receber com tudo discriminado, com absolutamente tudo descrito para o trabalhador poder saber se ele está recebendo correto ou não. Se o que ele está recebendo está de acordo com a lei ou não. Outro detalhe muito importante, já que estamos falando de salário, foi meu ponto escolhido para a nossa maratona. Falei de todos os adicionais, falei aqui dessa história do salário in natura, falei do salário complessivo. Não vamos esquecer da equiparação salarial, que nós hoje temos que observar o tempo na empresa e o tempo na função. E eu costumo dizer o seguinte, quem é mais antigo na empresa, quem é mais antigo na função, pode ganhar mais. Pode ganhar mais. Mas vem cá, professora, mais antigo quanto? Mais antigo na empresa, mais de 4 anos. Mais antigo na função, mais de 2 anos. Ah, professora, sabe o que é? Eu tenho 10 anos de empresa, mas nessa função eu só tenho 1 ano. E aí você vai olhar aquele que também está ali trabalhando, fazendo a mesma coisa que você, com igual produtividade, mesma perfeição técnica, ganha mais do que você. Ele tem mais tempo de empresa do que você? Não, ele tem menos. Mas ele tem mais tempo na função do que você? Não, ele também tem o mesmo tempo na função. Opa, então cabe a equiparação salarial. Eu tenho que observar esses requisitos. Tempo na empresa não pode ser superior a 4 anos, essa diferença. Tempo na função não pode ser superior a 2 anos. E aí eu vou olhar, eu estou falando de mesmo empregador, onde exerce a mesma função. Não é o nome, é o que você faz. Aí eu botei o nome professor adjunto, professor titular, professor substituto, professor... Não interessa, professor 1, professor 2, professor 3. Não, qual é a função? Mesma produtividade, mesma perfeição técnica, então cabe a chamada equiparação salarial. Lembrando que eu tenho um paradigma ou modelo, que é aquele que eu quero ser, é aquele que tem o salário que eu almejo, que eu desejo. Então, pedir equiparação salarial é olhar um modelo. É diferente do chamado enquadramento. Olha, eu trabalho numa faculdade que ela tem um plano de cargos e salários. Nesse plano de cargos e salários, eles oferecem para a gente promoções alternadas por antiguidade e por merecimento. É válido, é perfeito. Então, primeiro sobe o mais antigo, depois sobe o que merece mais. Eles colocam os critérios desse enquadramento. Se eu estiver recebendo errado, eu peço para ser enquadrada. Não fulano recebe mais do que eu. Não é a questão de equiparação, é enquadramento. Então, quando se tem um plano de cargos e salários, um quadro de carreira, e se liga, hoje não precisa estar registrado. Não, a empresa possui. Eu não falo em equiparação salarial. Olha só, atenção. Elide, afasta o direito da equiparação salarial. O que eu busco, então? Enquadramento. Eu busco encaixar naquele quadro, naquele plano de carreiras. Isso é muito importante, porque antigamente se exigia o tal do registro desse plano de cargos. Hoje, depois da reforma trabalhista, não se fala mais em registro desse plano de cargos e salários. Bem, e para a gente poder fechar essa nossa maratona, eu queria dar uma palhinha sobre o doméstico. Pessoal, o doméstico trabalha para a família. É aquela lei complementar 150, uma lei nova, né? E aí, qual é o grande it do doméstico? Hoje, ele tem jornada de trabalho. Mas eu queria
um ponto aqui muito importante, porque o feijão com arroz todo mundo sabe. Ah, professora, para ser doméstico tem que trabalhar pelo menos 3 vezes na semana ou mais. Isso todo mundo sabe. Agora, o que eu queria que vocês olhassem com atenção? O contrato por tempo parcial. Porque para o doméstico está expresso na lei que o tempo parcial dele é de 25 horas semanais, sem a possibilidade de horas extras. Gente, o tempo parcial, é das antigas o do doméstico. Professora, do urbano não é assim? Não, gente. Do urbano, com a reforma trabalhista, mudou. Mudou o tempo, a quantidade de horas. Hoje, o urbano pode ser contratado por tempo parcial até 30 horas semanais. E quando eu falo em 30 horas semanais, 3 e 0, é 100 horas extras. E se ele é contratado por 26 horas semanais, 26, o 2 e o 6, ele pode fazer até 6 horas extras. Então, vamos recapitular comigo? Doméstico, 25 horas semanais no contrato por tempo parcial, 100 horas extras. Patrão que escolhe. Se quer contratar em tempo integral, se quer contratar em tempo parcial, ele vai lá e diz, 25 horas semanais. No máximo, quero contratar até por menos disso. Tem as folguistas, as babás, que trabalham só no final de semana, no feriado, eu posso fazer isso. Tempo parcial. Agora, se for urbano, não é mais assim. Tempo parcial, 30 horas semanais, 100 horas extras. 26 horas semanais até 6 horas extras na semana. Olha, eu aposto muito no que foge ao feijão com arroz, a regra. Então, o tempo parcial hoje, todo mundo está lá, né? Estudando. E aí, de repente, ele pega tempo parcial, mas ele joga o doméstico. E aí, para ele, não mudou. Não mudou. Para ele, é aquela regra antiga, é a regrinha do passado. Então, fica antenado, não se perde em relação ao doméstico, aquele que trabalha para a família, pessoa física trabalhando para a família. Hoje ele tem a limitação de jornada? Claro que tem, absolutamente como urbano, tem direito a horas extras, tem direito a compensação. Agora eu quero que você foque no tempo parcial, porque aí é bem diferente da história do urbano. Tranquilo? Queridos alunos, eu quero que vocês prestem atenção nessas dicas. É uma maratona, é puxado, é corrido, mas eu tenho certeza que vocês vão fixar bem. Lembra daquelas dicas iniciais? Você pode assistir várias vezes até você memorizar, até você falar junto com o professor, que aí sim você vai garantir as suas 6 questões de prova. Bons estudos, pessoal!